ter aqui muita coisa boa no nosso programa. Eu já vou começar a trazer o recado de Deus para você. Ele é duplo, nós temos uma primeira mensagem, uma seguinte, e hoje também vou mostrar mais uma vez, mostrei no culto anterior, o aniversário de um amigo nosso que completou 28 anos. Novinho em folha, e estava bonita a igreja, veja, lotado. Pastor Jaime sabe fazer uma festa bonita, que Deus abençoe ele, e quase que eu não venho, porque ele sem querer, ele atrapalhou, me passaram para o lado que ia ter uma festa, mas no culto que eu fiz, das 14 horas, ele fez a festa, cantaram parabéns, e eu subi e estava escrevendo lá, dei um pouquinho, missionário, corre, desce correndo, não, eu estou trabalhando, que vou descer correndo não. O que houve? Não, eu estou perguntando ao senhor que não. Fala melhor. Aí ele falou assim, missionário, é uma festinha, né? Eu falei, mas já teve, você está atrasado, você está dormindo? Não, a festa é agora. Aí eu desci, eu fui me arrumar e todo para poder dizer que eu estava lá só escrevendo, para poder, essas mensagens que Deus está dando, a gente vai escrevendo. Bom, aí Deus abençoou, foi muito lindo. Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês, em nome de Cristo. Vamos ver agora o que faz uma pessoa que ela está fora da presença de Deus. E nós temos que prestar atenção nisso, que a Bíblia é só ensinamento para nós. Às vezes é alguém que nós amamos que está fora da presença de Deus e fala umas coisas que não deveriam falar. Aí isso é sinal, a pessoa não está bem. É como aquela pessoa que esquece uma coisa e tal, não está bem. Mas por que você não está levantando o braço? Não, eu tinha uma dorzinha aqui do lado, aqui, não levantou. Provavelmente não, ele teve, foi um derrame. Precisamos tratar disso logo. Então, temos que sempre pegar essas coisas que a pessoa mostra que não está bem. João capítulo 14, versículo 21. Diz assim... Esse aqui já é conhecido nosso, mas você não conhecia, fica conhecendo hoje, que é muito importante esse versículo. Versículo 21, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Presta atenção nisso. O Judas Iscariotes, que era um dos discípulos... E o próprio apóstolo João disse que ele era ladrão. O que caía na sacola de oferta, que Jesus pedia oferta, igual nós fazemos. Dá quem quer para ajudar a obra. E sempre as pessoas dão aquilo que são movidas por Deus. O bom é ser movido por Deus. E se Deus não me mover, não tem nada. A bênção é gratuita. Só que a igreja tem que pagar a conta de luz. A igreja tem que limpar os banheiros, tem que estar tudo asseado, limpar tudo, tem que evangelizar. Então ela pede. Mas Deus é que move as pessoas vão dando. E o Judas ficou meio chateado com aquele negócio ali, me manifestarei a ele. Olha o que ele disse assim. Disse-lhe Judas, não Iscariotes. Iscariotes é outro, que era um ladrão. Esse aqui, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Esse acho que estava olhando para o colega dele, que era ladrão, que não prestou atenção. Jesus não falou ao mundo. Ele diz, manifestaria a ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aí, estavam ali os 12 reunidos, e o Judas vai e fala isso aqui para ele, o Judas, não o Iscariotes, o que era discípulo também, haviam 2 Judas, o Iscariotes, que era o ladrão e tal. De onde vem que te has manifestar ao mundo? Jesus não deu atenção, ele chamou a atenção, disse não, porque ele ia perceber depois. Respondeu Jesus e disse-lhe, o importante é isso aqui, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então o Pai que enviou Jesus é que mandou ele falar o que ele falava. E tudo que Jesus fala hoje é para mim e para você. Quando eu entendo, é o próprio Deus dando testemunho para mim que aquela palavra é minha, para resolver o assunto. O Judas, não Iscariotes, ele então estava assim, no mundo à toa, vamos dizer assim,
como é que fala? No mundo da lua que eles falam, quer dizer, não estava olhando o que Jesus falou, ele falou assim, me manifestarei a ele. E ele não pegou a palavra. Quando é que vai acontecer que isso vai manifestar ao mundo e não a nós? Que tu has de manifestar a nós e não ao mundo. Entendeu tudo errado. Quer dizer, para qualquer pessoa que guarda o que Jesus fala, ele vai manifestar, ele vai se revelar. Ele é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus se revela a você, você pode dizer, Deus, muito obrigado. Hoje eu entendi que essa bênção é minha e eu vou buscá-la a partir de hoje. Então, por isso é bom estar na igreja e estar ligado. No culto anterior eu estava pregando, tinha uma senhora aqui que estava cansada, coitada, deve ter acordado meia-noite, viajou a noite toda para chegar aqui, e ela estava dormindo. Eu falei assim, mas o que essa pessoa está fazendo? Às vezes eu brinco, você que está aí, faz o seguinte assim, desculpa que eu toquei em você, para a pessoa acordar, que ela está na igreja, quer dizer, para poder pegar a palavra. Uma palavra dessa resolve sua vida para sempre. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Você prestou atenção? Se você não guardar a palavra de Jesus, está provando que você não ama Ele. Se você não ama Ele, você não será amado pelo Pai. Você não será amado por Ele, e Ele não vai se manifestar a você. A palavra que eu ouvi não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Aí presta atenção, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vai fazer lembrar. Mas se você não ouve, como é que ele vai fazer você lembrar? Não tem jeito. Então, quando ouve, você pega a palavra, creu, Deus anotou e o Espírito Santo viu. Então, na hora exata de um problema seu, de uma necessidade, ele faz você lembrar daquela palavra. Ah, que coisa linda! E com esse lembrar de Deus, você é abençoado. Amém? Agora eu quero que eles passem para aqui, a festinha que fizeram aqui ontem, porque foi bom. Teve testemunho ali que mexeu comigo, meus olhos encheram de lágrimas. Eu não sabia de caso sério como este. Coloca para nós agora esse testemunho, por favor, do aniversário. No dia 6 de dezembro, contamos bênçãos. Contamos 78 anos, ou melhor, 28, do nosso missionário R.R. Soares. E teve gente contando bênçãos desse dia cheio de alegria. Gente que passou a celebrar a vida. Meu companheiro me largou com uma filha de 3 anos e eu, para o inimigo, né, meu ouvido, acabou para você, morre, arruma um jeito aí, mata você e sua filha, e aí acabou para você. E aí um dia minha filha dormiu e liguei a televisão ali enquanto ela acordava para mim planejar a morte. Eu já estava com esses pensamentos, né? Vou matar ela, depois eu me mato. E aí quando eu liguei a televisão, perdoa. O Senhor falou assim para mim: você aí que está pensando em se matar e matar seus filhos, isso é Satanás. E se ele está falando para você, o inimigo, que não tem mais jeito para você, que ninguém te ama, tem um que te ama. E esse é Jesus Cristo. Naquele momento eu me ajoelhei na televisão ali, pus a mão assim, e chorei muito, chorei muito. E depois veio assim, mas eu não é filhos. Ele falou filhos no plural, eu só tenho uma filha. Ai, missionário, uma semana depois eu descobri que eu estava grávida. E eu falei pro Senhor Jesus, me dá um menino, eu quero um menino. E ele me deu, pus o nome dele de Pedro. Hoje ele tem 25 anos, ele nasceu em 2000. O Senhor, aquele dia lá, foi usado para me salvar mim, meus filhos, minha família, porque tem muitos já que Jesus já tem 26 anos que eu estou com o Senhor. A Ele a glória, né, pessoal? Tinha muitos irmãos e todos eles adoraram. E fui para a sala. E conforme eu fui passar, eu bati a mão na televisão. Aí, quando eu bati a mão na televisão, o Senhor estava ali falando que quem estava fazendo aquilo comigo era Satanás. Isaías 53:4. Verdadeiramente, Jesus levou sobre si as suas enfermidades, levou sobre si as suas dores, e pelas suas pisadas você foi sarada. Você não tem nada, não, levanta daí.
Aí eu comecei a assistir o programa. Aí quando foi com umas 2 semanas eu vim aqui na igreja e até hoje eu estou aqui. Aleluia. Eu estava em casa, em uma depressão terrível, terrível, pensando em matar os meus filhos, meu esposo e depois tirar minha vida. E aí, sem querer, querendo, liguei a televisão. Aí o Senhor, e você aí que está pensando em tirar, dar cabo em sua vida, achando que o sofrimento acabou, não acabou não, minha irmã. Com 1 ano, você diz, eu saio, não sai não, tem 2 anos. Com 2 anos, eu saio, não sai não, tem 3 anos. É eterno, minha irmã, não faça isso não. E ali eu despertei, Aí o Senhor falou assim, curva a cabeça que eu vou fazer uma oração por você. Aí eu curvei a cabeça, aí o Senhor começou a orar, e aí comecei a se manifestar uma cobra saindo assim de dentro de mim, que eu não sabia o que era aquilo. E aquilo saindo, e ali eu fui liberta para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Que surpresa bonita, é o maior presente que eu podia ter ganho. Ainda que me desse coisa valiosa, essas vidas são muito mais preciosas. E assim são milhares, milhões pelo mundo todo que nós estamos atingindo e Deus fazendo essa obra bonita, curando, libertando. E eu quero que vocês sejam filhos da graça, mas filhos da graça mesmo. Pessoas que vão honrar o nome de Jesus, que podem invocar como Pai de vocês. Então vocês podem ter certeza que o que começou boa obra há de terminá-la. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus eu te agradeço pela vida do meu marido. Dele muita sabedoria, Senhor. Unge ele, Senhor, que no abrir da boca dele saiam palavras vindas de ti, do teu altar, para abençoar este povo em o nome de Jesus. Obrigada, Senhor, e amém. Amém. É uma alegria, missionário, contar tantos anos de bênçãos e contar muitas maravilhas. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Ô irmãos, agora nós vamos fazer um estudo que eu comecei no culto anterior e tem que continuar, que está lá em Isaías 48. Esse capítulo é muito importante e tem parte dessa mensagem que eu vou chegar ali, que eu preguei aqui no dia 9 de setembro de 22, em plena pandemia. E aqui diz o seguinte: ajuntai-vos todos vós, versículo 14, Isaías 48, 14, e ouvi, quem dentre eles tem anunciado essas coisas? Que religião os profetas de lá têm anunciado? Não anunciaram. Tudo que Jesus falou até hoje, nada deixou de se cumprir e nada deixará de se cumprir, porque Ele é Deus, Ele sabe o que fala. Os outros falam coisas, tem uns são inteligentes, falaram, mas que não move ninguém, não cura ninguém, não muda a vida de ninguém. E Jesus sabe de tudo, até do caso daquela senhora, que quando eu falando com ela pela televisão, eu disse, você e seus filhos. Ela disse depois, mas eu só tenho uma filha. Mas na semana seguinte vai ver, já estava com de 3 meses na barriga. E Deus já considerava como menino que ela tinha pedido uma vez. O marido deixou, mas ela então criou o Pedro aí. Hoje está com 25 anos. Continuando aqui agora. O Senhor o amou e executou a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Aqui está falando de ter amado a tribo de Judá. Essa tribo de Judá foi de onde Jesus veio, o rei Davi veio, era que ficou fiel a Deus, mas também no final deixou de ser fiel. E o rei que estava na hora que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu tudo, o templo de Salomão, que era uma das grandes coisas do mundo, e destruiu as muralhas, e pegou o rei chamado Zedequias, e mandou trazer os filhos dele, que eram vários. Ele matou os filhos do Zedequias na presença do pai. Olha que tristeza, o que o Zedequias viu, que não é bom abandonar a Deus, e que serve para nós de um verdadeiro despertar, porque se nós não trouxermos os nossos a Cristo,
eles vão ser mortos. A morte espiritual é separação de Deus e vão passar a eternidade toda no lago que arde com fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e os demônios, para eles serem atormentados. Mas quem não é salvo vai para lá, e porque não quis se converter, porque Jesus já pagou o preço por todos nós. Ainda que uma pessoa seja a pior bandido que há no mundo, Jesus já pagou a salvação dela. É só crer que tudo muda, então ela e a família vai para a plenitude celestial, a plenitude de Deus, que é o andar de cima e não o andar de baixo, lá que o fogo estouve, mas de cima, que é o paraíso de Deus. Aí o Senhor diz aqui que ele amou a ele, Judá, e ele executaria a vontade do Senhor contra a Babilônia e o seu braço contra os caldeus. Quer dizer, essa tribo seria preservada, e a Babilônia caiu, os caldeus perderam, que desde que começou Nabucodonosor. E diz mais aqui no versículo 15: eu o tenho dito, e também já o chamei, e o farei vir, e farei próximo o seu caminho. Isso é uma mensagem para mim e para você, porque Deus se olhou do céu, ele fez um decreto a nosso respeito, e é por isso que a gente vem a Jesus, porque legalmente, por causa do pecado de Adão, o diabo roubou a humanidade para ele, mentindo. Isso não valeu, mas estava na mão dele. Então nós estaríamos todos perdidos. Mas quando Deus olha para mim e para você, não porque nós somos diferentes, bonitinhos, não, é porque nós temos dado e daremos atenção ao que fala, ao que ele fala. Num pequeno julgamento a gente mostra, a pessoa fala isso, mas isso não é bom, Deus não gosta disso não. Aí Deus viu e pode fazer o decreto. Ele faz o decreto que fez, que você seria dele. Por isso você está aqui. Uns estão chegando agora, outros não viriam de jeito algum, mas vieram. Chegai-vos a mim é a mensagem dele, e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová, o Senhor dos senhores, Jeová em hebraico é Senhor. Então o Senhor não, é o Senhor dos senhores, me enviou o seu Espírito. Assim fez com Jesus. É o próprio Cristo falando aqui agora. Jesus não veio aqui como Deus, ele veio como uma pessoa normal, eu e você. Ele era a palavra de Deus. O Evangelho de João começa: no princípio era o verbo, a palavra, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele. Tudo que se vê aqui, desde as pequenas plantas até as grandes árvores, desde da água, tudo isso foi Jesus que fez. Esse processo que esquenta muito aqui, o calor sobe, condensa e cai a chuva, foi ele que fez isso. Esse planeta nosso que tem aí 8 bilhões de pessoas, que está no espaço girando em torno de si mesmo e que não tem nada segurando e não sai do seu giro, tudo foi o Senhor Jesus que fez. Esse que é o nosso Salvador, a capacidade dele. Ele fez outro planeta, o Júpiter, que é 1.400 vezes maior do que a Terra. Quanto mais poderoso, mais pesado ele é, também gira em torno de si mesmo e não sai da sua rota. Isso foi tudo que Jesus que fez. Para comparar o que é 1.400 vezes maior, pensa numa bola de 70 metros de diâmetro. E pensa, o Júpiter, e pensa na Terra como uma bolinha de golfe de 6 centímetros de diâmetro. Olha que perigo seria se o Júpiter saísse de lá e colidisse com a Terra. E deu aquela trombada, andando a milhares de quilômetros de velocidade. Ele ia jogar a gente pelo lugar aí que a gente não saberia mais nem voltar. Quer dizer, mas Deus fez tudo perfeito, pessoal, e graças a Deus por isso. De vez em quando diz: olha, vai cair um asteroide na Terra, pode acabar com a vida na Terra. Jesus, nessa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Na década de 60, 70, a gente lembra no ginásio lá o pessoal discutindo, porque tinha uma briga entre Rússia e Estados Unidos, até em 62, quem é da minha idade deve lembrar disso.
isso. Os Estados Unidos, Kennedy, que era o presidente, cercou a ilha de Cuba com navios, porque estavam montando ali foguetes para destruir os Estados Unidos. E disse: desmancha tudo agora, ou então eu vou acabar com a ilha. O Kennedy falou. Aí eles tiveram que envergonhadamente desmantelar tudo e levar embora, e aí continua a coisa. E o pessoal fica: nossa, pode acabar. Eu falei: não vai acabar coisa nenhuma. Jesus disse que essas coisas não deixaram de... o que existia, a sociedade, a vida aqui, não seria destruída até que ele viesse. É ele que vai dar fim quando vier aqui. Os salvos irão para a glória, os perdidos, infelizmente, vai ter perdido que vai para a perdição eterna. Ainda há tempo de se converter. Aí ele diz assim, olha: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Meu irmãozinho, não tenha medo. Deus vai me guiar, vai guiar você. Um dia nós não estaremos aqui. E do outro lado, o que vai ser? Deus vai nos guiar, vai pegar a gente pelo braço, vai levar a gente para a glória. É simplesmente a morte do salvo, diz a Bíblia, que é preciosa aos olhos do Senhor. O coração para, ele está aqui. Fração de segundo ele já está no braço de Jesus. Ele diz: eu sou o Senhor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho que deve andar. Vai guiar você para sempre, desde que você o receba. Ao versículo 18, aí eu parei no culto anterior. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. A palavra aqui que forma o rio é a água, é simbolizada a palavra de Deus. A sua paz seria como a água perfeita e que move os moinhos. Aí eu falei aqui de manhã que o meu avô tinha um moinho de moer milho, e já algumas vezes falei disso. E o que ele fez? Na inteligência dele, fez certo. A água vinha aqui, descia um pouco, ele foi, pegou ela aqui em cima, passou, fez um córrego e levou para o moinho dele. Ela gerava o moinho de graça. E ali tinha 2 pedras grandes de moinho que eu, criança, não aguentava pegar. E elas estavam uma rodando, uma parada, ou rodava ao contrário, uma da outra assim, que ia cair no milho e ia moendo o milho. E diz que o angu ou a polenta feita com o milho de moinho d'água é o mais gostoso. E porque o moinho elétrico, ele corta tudo ali e não dá para pegar toda aquela gostosura que tem. E ele então tinha aquilo ali, mas ele era o moleiro é o dono do moinho ou o gerente do moinho. Os trabalhadores também são chamados de moleiro. E ele fez com que a água viesse e rodasse para ele. Aí não tinha energia elétrica e nada. E rodava e o moinho gerava dia e noite. E ele então trazia os fazendeiros também milho para poder moer, e dava a ele moía e cobrava um percentual daquilo que fazia. Quer dizer, tudo isso que Deus fez com ele, faz com a gente. Nós temos que pegar a palavra agora e fazer o córrego para nós podermos aproveitar a força que essa água que vem do céu vai dar para nós. Continuando aqui. E também a tua descendência seria como areia. Deus quer que os seus descendentes não sejam uma peste no mundo, que a pessoa diz: por que esse troço nasceu? Não é troço não, é uma pessoa, e nasceu para fazer a vontade de Deus. Vamos pregar que nós podamos mudar esse mundo. E os que procedem das tuas entranhas seriam também como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado nem destruído da minha face. Tem mais ainda, bem rapidinho aqui para você entender. Saia da Babilônia. O que é Babilônia? Tudo que não obedece à palavra de Deus. Fugir de entre os caldeus, os que se originaram a Babilônia, e anunciai com voz de júbilo. Nós temos que anunciar que Jesus é a solução com voz de júbilo. E que mais que nós temos que fazer? E fazei ouvir isso, e levai até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Nós somos Jacó, remidos de Deus.
Agora tem uma curiosidade. De vez em quando eu prego aqui que Jacó, os israelitas no deserto, quando saíram do Egito, andaram 40 anos no deserto. Mas deserto não tem água. Deserto não tem armazém para vender comida. Ninguém planta e ninguém colhe no deserto. Só tem areia escaldante ainda. E como é que eles viviam, missionário? Toda manhã que eles acordavam tinha um maná, e tinham que colher o maná. Do maná fazia uma comida que era 100% perfeita, supria toda a necessidade deles. 40 anos não houve peste ali, não houve nada, a não ser quando pecavam. E a água que eles bebiam? Não bebiam. Deus fazia a água deles aqui se multiplicar. E durante 40 anos, quando eles pecavam, aí tinham sede. Olha que diz aqui, o Jacó não tinha sede. Quando o levava pelo deserto, deixou de ser levado por Deus, tinha sede. Fez-lhe correr água da rocha, né? Aí Deus fazia para eles, fendendo ele as rochas, e as águas manavam delas. Aí ele fala para terminar, mas os ímpios não têm paz, não têm solução. Eles não têm esse poder de dizer ao mal: sai que eu te exijo, vai embora que eu não te quero. Tem que fazer isso agora. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Mas nós não somos ímpios. Nós éramos ímpios que Deus salvou. Amém? Vamos ver um testemunho bonito agora da novela? Maestro, por favor. A minha esposa chamava eu não conseguia de longe. Ela falava: você não escuta, não? Não conseguia escutar nada. Às vezes estava junto com a gente falava com ele. Ele não escutava mesmo. Era uma tristeza. Daí fez exame, tudo, estava com um problema muito sério. Aí eu fui no médico, né, porque eu estava escutando, daí o médico falou que tinha que fazer lavagem. Aí fez lavagem, mas não resolveu nada, continua do mesmo jeito. Ele falou que eu estava ouvindo bem, por assim, uns 50% do ouvido. O médico receitou o aparelho, falou que eu tinha que usar aparelho, e o aparelho era bem caro ainda, nossa, para comprar, sabe? O cérebro dele já não estava mandando mais mensagem para falar, entendeu? Porque ele ficou sem falar, a gente falava com ele, ele não respondia. E foi assim, mais ou menos um ano, muito desagradável mesmo, foi muito triste. E nesse meio tempo, fizemos aí um monte de coisa para tentar conseguir, né, esse aparelho para ele. Que a doutora falou que senão ele ia, além de não ouvir, daí não ia falar também. Eles conseguiram comprar o aparelho para Dirceu ouvir melhor, mas a audição dele não ficou perfeita. Dirceu, então, buscou a cura que Jesus já lhe deu na cruz do Calvário. Ele foi com fé tomar posse da bênção na reunião do missionário em Curitiba, no dia 9 de fevereiro de 2025. Naquela ocasião, o missionário mencionou problemas de audição e passou a oração para o pastor Fernando finalizar. No canal auditivo também, no Deus, no martelo, na bigórnia, no estribo, onde estiver o mal, e Deus, eu agora amarro esse mal, eu digo: demônio, você vai sair, você vai bater em retirada, você vai embora agora, eu não estou pedindo, eu estou ordenando. O missionário estava orando lá e eu estava assistindo mais baixinho, daí, de repente, escutei assim, eu senti a cura, explodiu assim, parece que eu senti um alívio grande que abriu meus ouvidos, sabe? Foi uma benção que, nossa, eu nem acreditei na hora de tão alegria que eu fiquei, saber que eu estava curado do ouvido. O ouvido que estava os dois, estava bem surdo agora, estou escutando assim que tá explodindo, sabe? Estou sentindo ouvindo assim, bem alto. E eram os dois? Os dois. O senhor é casado? Casado. Vai ouvir bastante agora, hein? Agora. Graças a Deus, agora eu senti, nossa, uma bênção de Deus. Amém, vamos aplaudir Jesus. Saí da reunião escutando bem, muito feliz, né? Porque, nossa, que eu falei, nossa, agora não preciso mais nem usar aparelho, porque aquele dia eu estava precisando de uma cura. E Deus me deu essa cura. Eu escuto bem agora, graças a Deus. Eu não preciso mais de aparelho agora. Agora, graças a Deus, eu estou escutando bem. Limpou meus ouvidos, graças a Deus. Pode falar da altura que for, eu estou escutando normal agora. Para confirmar a bênção, nossa equipe fez o teste com o Dirceu e ele está ouvindo muito bem.
O senhor está bem, irmão? Foi curado lá no programa do missionário? Estou bem, graças a Deus fui curado, graças a Deus do missionário lá. Fiquei curado dos 2 ouvidos. Como foi seu dia hoje? Meu dia hoje foi bem, foi bom, graças a Deus, escutando tudo, barulhão até demais no ouvido. O senhor está escutando tudo? Estou escutando tudo agora, graças a Deus, estou a benção de Deus. Se você der um grito, você já escuta. Você precisa dar um grito agora. E às vezes até eu mando abaixar a TV lá, quando está muito alto, eu mando abaixar, porque estou escutando bastante. Ele foi aquele dia no missionário, recebeu a cura dele, está feliz, está ouvindo bem, graças a Deus. Estou bem feliz, hoje é outra pessoa. É uma benção grande que eu recebi. Só tenho que agradecer a Deus por esta cura, por esse milagre que o Senhor fez na vida dele. Os meus ouvidos estão limpos agora, em nome de Jesus, estou curado. Bonito, hein, pessoal? Glória a Deus. Irmãos, é como Jesus disse, né? Que nós devemos ir por todo mundo fazer o que ele fez. O que ele fez? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todo oprimido do diabo. Isso era uma opressão que estava nele. Na hora saiu e ele passou a ouvir. E graças a Deus que estamos fazendo isso. E o Paquistão, como é que anda? O Paquistão está sendo sacudido pelo poder de Deus. Toda noite nós estamos lá 1 hora. Um país de outra religião que é oficial, nós estamos pregando a palavra e ganhando pessoas para Cristo na televisão e nas mídias sociais. Me coloque esse testemunho do Paquistão, por favor. No Paquistão, a cultura se revela em cada cor, som e detalhe. A arte paquistanesa está por toda parte, nos tecidos bordados à mão, nos mosaicos e até nos caminhões, que são verdadeiras obras de arte sobre rodas. E assim como a criatividade pulsa no país, a palavra de Deus está transformando vidas, pintando uma nova esperança no coração das pessoas com a beleza do poder de Deus e da salvação. Graça e paz, Dr. Soares. Meu nome é Isaac Kamal e moro em Multan, no Paquistão. Por 2 meses, eu sentia dores muito fortes no ombro. Não conseguia levantar o braço, nem carregar peso. Trabalho como operário em uma fábrica, e isso me atrapalhava muito. As dores eram tão intensas que eu nem conseguia dormir. Fui ao médico e ele me receitou alguns remédios, mas não adiantou. Foi então que minha irmã assistiu ao programa Show da Fé na Joshua TV e me chamou para orar junto com o Senhor, Dr. Soares. Durante a oração, senti uma queimação no ombro e em todo o braço, e naquele momento, a dor simplesmente desapareceu. Louvado seja Deus. Estou muito feliz por conseguir levantar e mover o meu braço normalmente. Que esse programa continue abençoando muitas vidas aqui no Paquistão. Amém. É por essas e tantas outras pessoas mundo afora que nos unimos como igreja para cumprir o chamado de Deus. Eu tinha, assim, uma vida totalmente destruída, né? Eu comecei a beber muito cedo, com 13 anos. Eu procurei ajuda nos Alcoólicos Anônimos, fiquei um certo tempo, mas eu não sentia aquela firmeza, entendeu? Daí eu fui vendo que Deus foi trabalhando para que o relacionamento da minha mãe, e entre mim e minha mãe, desenvolvesse. E minha mãe sempre foi evangélica, ela fez esse patrocínio depois que eu fui descobrir. Realmente, ela, além dela, ela acreditou, né? E as orações, ela realmente me alcançou, porque já tinham feito de tudo, minhas irmãs já tinham tentado, minha família já tinha tentado, e aonde que eu vim parar? Né? Então, realmente vale a pena. O tempo é agora. As nações precisam saber que Jesus salva, cura e liberta. E graças a Deus por isso. Deixa eu falar para o pessoal aqui de São Paulo. Nesse sábado e nesse domingo vamos ter a Santa Ceia. Serão 10 reuniões. Sábado 9, 14 e 18 comigo. E domingo 7, 9 e 11 comigo. E o pastor Jair me ajuda. Mas depois ele fará sozinho 14, 16, 18 e 20 horas. Porque às 14 horas, às 18 horas eu estarei em Teresina, no Piauí. Na Avenida João 23, 1800. Na segunda-feira, dia 15, eu já estarei, ainda estarei em Teresina, 8 horas da manhã, para uma reunião muito especial. Aí eu vou para Goiânia.
em Goiás. E no dia seguinte eu estarei em Goiânia, 9, 14, que é terça-feira, dia 16, 9, 14 e 19 horas, na Avenida Anhanguera, 5.710. São Paulo, para quem não sabe, está assistindo outro programa, é na Avenida São João, 791, esquina da Rua dos Timbiras. Quem está descendo a São João, passa Timbiras e a Ipiranga a outra. Quem sobe do Angabaú para cá, passou a Ipiranga, a próxima a Timbira, você vai ver um grande edifício aí na esquina, que é a nossa igreja, e graças a Deus. Se você precisa de uma bênção, venha. Essa Santa Ceia vai ser demais e Deus tem uma coisa grande a fazer na sua vida. Agora, se você sente a chamada para ser patrocinador, nós estamos orando para Deus levantar. Não estamos desesperados, porque o Senhor Deus tem tocado nos corações. E quando Ele toca, a pessoa sente até a quantia que deve dar todo mês. Como é que eu faço, missionário, para me inscrever como patrocinador? Eu vou pedir os irmãos para levar esses 2 papéis para você. Aqui nesse branquinho você coloca o seu nome e o seu WhatsApp, a cidade que você mora. E para eu poder orar por você. Aqui nas costas você coloca o seu pedido de oração. Aquele que você está precisando, ou casa própria, ou casamento, ou criança em casa, a situação praticamente impossível segundo o homem. E coloca também nesse que vai ficar com você. Mas por quê? Porque de vez em quando você vai poder consultar, e eu estou esquecendo de orar, o missionário está orando, eu não estou posto da bênção. Então pega, eu preciso que você me dê esse aqui preenchido para eu levar comigo, aqui estão as contas do banco. Você que está em casa pergunta, como é que eu faço, missionário? Deixa eu explicar para você. Este QR Code que está aqui, que eu estou dando um tapinha nele, ele conta tudo para você. Pegue seu celular, põe no modo foto, enquadre para uma foto, não tire a foto e vai para a sua linha amarela, você bate, viram 5 informações. Primeira é como se ajuda pelo seu cartão de crédito. Segunda e terceira são gêmeas, é sobre os bancos credenciados. Você pega, quando você abrir, vai estar lá o nome do banco, o número da agência, o número da conta. O banco que você preferir está bem explicado. Aí você anota o nome do banco, o número da agência, o número da conta, vá pessoalmente, deposita, ou se você sabe, faz uma transferência direta. Ou então vá à lotérica e diga para o caixa da lotérica, eu quero fazer um depósito de doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio 3091 2065, 3091 2065, ou faça um Pix, aqui está o QR Code do Pix, em nome de Jesus. Enquanto eles vão preenchendo, maestro, a primeira pergunta, por favor. Missionário, o que é se arrepender de coração? É arrepender de verdade. Não foi a mente que falou, você arrependeu e aí Deus vai dar essa bênção para você em nome de Jesus. Segunda pergunta. Missionário, como incentivar as crianças a ler a Bíblia? Começando a ler para elas historinhas bíblicas. Tem tanta história bonita ali e elas vão gostar e já estão aprendendo, já querem ler na Bíblia. E tem Bíblia para criança que tem até umas figurinhas dos personagens bíblicos. Isso é bonito para elas poderem ter mais interesse. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário. Tenho 19 anos e moro na casa dos meus pais com a minha filha. Sempre vivi num ambiente em que meu pai e meu avô eram usuários de drogas. Meu marido foi preso e pegou 20 anos de prisão por conta das drogas. Parece que minha vida não anda, não consigo arrumar um emprego. Estou muito triste, pois quero o melhor para minha filha e ser exemplo para ela. Porém, ela está crescendo em meio a toda essa situação. Missionário, tenho o desejo de mudar a minha vida. O que devo fazer? Vem para Jesus, você já começou, vem frequentar a igreja, sua vida vai mudar, você vai ser um exemplo e vai tirar os outros das drogas, da prisão e tudo isso. Aí você e a sua família vai ser salva. A hora que você for salva, o manto da salvação estendido sobre todos os seus. Tá bom? Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora, lembrando a Santa Ceia, agora sábado e domingo, hein? É a última do ano, então vem aqui para preparar, para entrar no ano novo, feliz da vida.
Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, nós começamos a orar. E eu quero todo mundo orando agora, Pai. Dá para eles a inteligência, a sabedoria. Meu Deus, eu vou orar agora com o pastor Jaime. Nós vamos amarrar todo o mal e vamos mandar embora dessa pessoa. Essa tristeza vai sair. Essa escuridão que caiu sobre essa pessoa, que ela não vê saída, vai ser quebrada agora e vai ser destruída. Em nome do Senhor Jesus, eu paraliso agora toda ação do inimigo. Eu digo ao demônio que está atrás desse mal: você vai sair agora, espírito de doença, de enfermidade, espírito de pecado, de droga, de qualquer coisa errada. Você solta este homem, solta esta mulher, vai embora agora, que eu estou determinando. Eu não estou pedindo, eu estou falando. A dor vai sair agora, a doença vai sair, o caroço, o problema na vista, no ouvido também, no coração, nos rins, na vesícula, vai saindo todo o mal agora. É no nome de Jesus que nós dizemos agora. Chega comigo agora em oração, falando forte para esse mal sair agora. Diga assim: em nome de Jesus. Mais forte: em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal. A autoridade no poder que há neste nome, levante a sua voz, vem junto, vamos juntos, e eu digo: o mal saia, o espírito de enfermidade, o espírito de doença, sai agora. O demônio da pressão alta, o demônio do infarto, da isquemia, da neurisma, da trombose, sai agora. Essa dor de cabeça forte que essa pessoa está tendo, é uma dor na nuca, é uma dor no peito, é alguém com uma palpitação forte, é alguém sofrendo com a depressão, com a síndrome do pânico, ou com crises de ansiedade, crises de medo. Eu digo: sai, 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 pânico, sai, medo, vai embora agora. Essa perturbação na mente, esse pensamento de morte, esse pensamento de suicídio para matar a própria família, eu digo: vai embora a perturbação, vai embora a opressão maligna. É agora, meu irmão, é agora, minha irmã. Vem para a vida. Não, sai da morte para a vida. Ei, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E eu digo: vai embora todo tipo de depressão, vai embora em nome de Jesus. Alô, amigos, estamos aqui terminando, né, a semana, mas que final de semana foi reservado para você. A última Santa Ceia do ano. A Igreja da Graça está em festa amanhã, às 9, às 14 e às 18 horas, com a presença do nosso missionário R.R. Soares. Nós começamos as 10 últimas reuniões de Santa Ceia do ano. São 10 só de Santa Ceia, cada culto vai ter normal. Mas amanhã, 9, 14, 18, venha, veja e comprar. O domingo é o dia do Senhor. É o domingo para quem quer Deus. Eu quero viver a presença de Deus. Eu quero respirar a presença de Deus. Planeje vir. Nós vamos ter reuniões o dia todo, pessoal, Deus operando, Deus se manifestando. Vai ser muito lindo como Deus vai operar. Veja um pouco do louvor do domingo. É sábado e domingo esse cântico, essa presença maravilhosa de Deus, tá bom? Então não esqueça, sábado 9, 14, 18, domingo 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20 horas, porque também tem 20 horas. Pai, eu dou uma bênção aqui da Avenida São João 791 para todos pelo Brasil e pelo mundo que estão pedindo ajuda. Quero orar por uma criança, Deus, que tem bronquiolite, está constantemente no hospital. Quero orar por uma pessoa que está com uma depressão muito forte. Oro por todos agora, levantando a minha voz, dando mal, fora desta pessoa, desta casa, essa perturbação, que essa família está vendo coisas, sentindo presença do mal, fora, em nome de Jesus. Pai, estão abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e não esqueça, São João 791.